Olá pessoal, nessa sétima aula de mecânica dos fluidos, nós focaremos no escoamento viscoso em regime laminar. Então nós vamos obter as expressões de Hagen-Poiseuille para o perfil de velocidade e também para a vazão, e ao final também determinar como que é quantificado o fator de atrito para o regime laminar. Então ao final dessa aula, como os principais objetivos, vocês deverão entender as características do escoamento laminar, aplicar balanços de força para obter o perfil de velocidade e vazão volumétrica para escoamento permanente em tubos, isso considerando fluidos newtonianos, seria a solução de Hagen-Poiseuille, e também, a partir do balanço de energia mecânica, simplificar a equação de forma a obter o fator de atrito para o escoamento laminar. O fator de atrito ele é importante no projeto de tubulações. Dessa forma, então, começamos definindo o escoamento interno em regime laminar. Então, a gente vai ver que só existe solução analítica para o perfil de velocidade e as propriedades que são derivadas deles, por exemplo, vazão, só tem solução analítica para casos simples, em regime laminar permanente. No caso, por exemplo, do escoamento desenvolvido em tubos ou entre placas e alguns outros. Então, nessa aula a gente vai desenvolver a solução analítica para escoamento desenvolvido em tubos, que é a solução conhecida por Hagen-Poiseuille. Apesar dessas soluções serem para casos simplificados, elas fornecem informações importantes que ajudam a entender melhor o fenômeno do escoamento. Então a gente vai considerar fluido newtoniano e um tubo horizontal com diâmetro constante. Então a área também é constante, a área da seção por onde ocorre o escoamento. As considerações adicionais são: regime laminar, está em estado estacionário, regime permanente, e o escoamento está plenamente desenvolvido, ou seja, ele já passou da fase de aceleração, está com velocidade constante. E o escoamento incompressível. Então, a gente considera, o tubo vai ter um raio R maiúsculo, constante, que é 2 vezes o diâmetro. Importante aqui relembrar o sistema de coordenadas cilíndricas. Então o sistema é composto, tem aqui a área de seção do tubo, o eixo ao longo do tubo é o eixo axial, eixo X, então a velocidade está relacionada, a gente chama de U. Daí tem a coordenada radial, que seria do centro até o raio do tubo, coordenada R, com uma velocidade UR, componente radial, seria como se o elemento de fluido tivesse saído do centro e indo para a parede. E também componente tangencial, está relacionado com o ângulo aqui de rotação. E a velocidade, U, θ, velocidade tangencial, como se o elemento de fluido estivesse rotacionando ao longo aqui do eixo da coordenada tangencial. Para o escoamento laminar, a gente viu que não existe macromistura entre as camadas, ou seja, cada lâmina do fluido do escoamento vai se movimentar sem mistura macroscópica. Por exemplo, esse elemento fluido em verde aqui, que está próximo do centro, e esse laranja, eles não vão conseguir se misturar pela movimentação macroscópica, ou seja, depois de um ΔT, eles estariam aproximadamente aqui, considerando um exemplo hipotético. O que não ocorre no escoamento laminar é esse elemento ir para o lado de lá e esse vir para o lado de cá, o que ocorre no escoamento turbulento, por exemplo. Então aqui, escoamento laminar, esse nome mesmo vem das lâminas, cada lâmina escoando na sua posição relativamente fixa. Se isso acontece, só a velocidade axial que ela vai existir, ou seja, importante aqui, essa velocidade ao longo do eixo axial. As outras componentes, radial e tangencial, elas são desprezíveis no escoamento laminar, que facilita a análise. Portanto, para analisar o comportamento das forças e da velocidade, só tem que analisar para o eixo axial. Então aqui, a gente vai considerar, para esse caso, o escoamento acaba sendo classificado como puramente axial, então só a componente U que importa, como eu falei. Então a gente vai fazer um balanço de força no eixo X para obter um perfil de velocidades. Daqui é importante definir, o R maiúsculo
é o raio do tubo, um valor constante, que é d sobre 2. Já o R é a coordenada radial, então ele vai variar de 0 no centro do tubo até o R, parede do tubo. Então a gente vai fazer um balanço para esse elemento de fluido aqui. Então aqui a ilustração do perfil de velocidade. A gente deduz isso porque tem um efeito simétrico, né, da parede no escoamento. Corre esses elementos no eixo, na direção radial e vai formar esse perfil. O lugar mais distante da parede é o centro do tubo, então a velocidade máxima a gente deduz que vai estar no meio. Depois a gente vai comprovar isso matematicamente. Então o elemento do fluido aqui, destacado nessa cor avermelhada, coordenada radial e coordenada axial. Então diâmetro D do tubo, aí a espessura, né, a largura aqui desse elemento, ele também é como se fosse uma casca cilíndrica, né? Tem um tamanho R nessa direção e um comprimento L total axial. Então no tempo t estaria aqui, passou um t mais ΔT, a movimentação vai, como tem esses elementos, né, ele vai formar um perfil aqui. Como o perfil fica, né? Isso que a gente vai ver matematicamente no final aqui da dedução. Então se a gente analisar as forças que estão atuando no elemento fluido, a gente vai ter forças de pressão. Lembrando que pressão é a força normal por área, força normal que atua para dentro do volume de controle. E a tensão desses elementos seria a força tangencial por unidade de área que atua. Então, reescrevendo as forças em função desses parâmetros, né? A força normal vai ser pressão vezes área, e a força tangencial, tensão vezes área. Como o tubo está horizontal, é importante ressaltar, né, que os efeitos da gravidade vão ser desconsiderados. E a pressão que atua numa seção aqui, ela é constante. E ela só vai variando ao longo do eixo principal aqui, né? Até porque é a força motriz que causa o escoamento. Então, a contribuição da pressão. Lembrando que pressão é tensão normal compressiva. Então, a gente vai ter do lado 1 do elemento, do lado esquerdo aqui, pressão pela área que ela está atuando. Então, a pressão atuar, né, nessas áreas que estão destacadas aqui em vermelho seria a área da seção do escoamento. Então, a área vai ser πr ao quadrado, a área da seção circular. Então, do lado na face 1 aqui, P1. Na face 2, P1 menos um ΔPL. ΔPL seria uma queda de pressão entre os dois pontos que faz o fluido escoar. Mesma área de atuação. Já a tensão desses elementos vai atuar em toda a casca, né, do cilindro que formado pelo elemento que a gente está avaliando, pelo volume de controle. Então, a área que ela atua é 2πrl. 2πr seria o tamanho do comprimento do perímetro pelo comprimento total da casca. Daí, força vezes área, tal, vezes 2πrl. Então, se o escoamento está desenvolvido, a aceleração é zero, velocidade é constante, então o balanço de forças no eixo x, que é o eixo axial, fica, né, somatório de forças, massa vezes aceleração é igual a zero. Fisicamente, como eu falei na outra aula, né, a força motriz é igual à força resistiva de atrito para essa situação. Então, analisando contribuição uma por uma. Então aqui está a favor do escoamento, né? Nosso eixo x ele cresce, aumenta para cá, considerando que o escoamento está vindo para cá para ter consistência física, né? Com tensão de desalinhamento, o atrito, né, está contra o escoamento. Então aqui positivo porque ele está a favor do eixo x, P1, área da seção πr ao quadrado. Menos a contribuição de P2, que é escrito, né, como P1 menos ΔPL, vai que está contra o aumento do eixo x. Então aqui note que o ΔPL ele tem que ser um valor positivo, já que o P2 é menor que P1 para o escoamento correr na direção, né, da esquerda para a direita. Ou seja, ΔPL vai ser nosso P1 menos P2, que seria a queda de pressão que gera o escoamento. Daí, analisado então as forças de pressão, agora a força relacionada com a tensão de cisalhamento, o atrito, contra o eixo, então menos tensão de cisalhamento, 2πrl, que é a área da casca analisada. Tudo isso igual a zero porque o escoamento está desenvolvido. Aceleração nula. Então chega nessa expressão, nota aqui que
esse termo aqui, primeiro termo da pressão na face 1, vai cancelar com esse daqui, já que é a mesma área de atuação. Sobra, né, que ΔPL, negativo com negativo fica positivo, é igual a tensão do deslizamento pela área que ela atua, passando para o lado de cá, fica positivo. Rearranjando, para deixar a tensão de deslizamento isolada, chega nessa relação, onde a gente consegue simplificar ainda πr com πr ao quadrado. Então a tensão de deslizamento vai ser posição radial sobre 2, comprimento do raio, multiplicado por ΔPL sobre L, que seria a queda de pressão por unidade de comprimento, ou o gradiente de pressão. Então aqui, essa expressão aqui, a gente consegue plotar, por exemplo, um perfil de tensão, variando o R de 0 até R, ou determinar o valor da tensão em alguma posição, ou até mesmo a máxima. A tensão máxima vai ocorrer na parede, né? Já que lá o fluido adere à parede devido ao atrito, e a velocidade dele é zero, consequentemente a tensão é máxima. Notem aqui que o valor, que numericamente vai ser sempre positiva, essa tensão, já que ΔPL é positivo, então tal também vai ser positivo, numericamente falando. Se a gente quiser sair desse balanço aqui, relacionar, por exemplo, o ΔPL com a velocidade, a gente tem que definir como que o tal se comporta. Então o tal se comporta dependendo da equação constitutiva, né? Como que é o comportamento reológico do fluido. Para fluido newtoniano, a gente viu lá, na aula anterior, que a relação é linear. E a viscosidade dinâmica que relaciona a tensão com deformação. A deformação vai acontecer aonde aqui, né? Velocidade. Em x, a parede está relacionada com o raio. Então a gente vai ter uma velocidade axial u cisalhando no raio. Então a tensão vai ser du por dr, que seria o gradiente de velocidade axial em função da coordenada radial, vezes a viscosidade dinâmica do fluido, já que o fluido é newtoniano. Então aqui, né, o gradiente seria a taxa de deformação, em x com os efeitos, né, tangenciais, ou seja, relacionado com o raio. Daí a gente tem que adicionar um negativo aqui para manter consistência física. Porque para a gente igualar, por exemplo, utilizar essa equação igualando com a anterior que a gente obteve, lá a tensão é positiva, aqui tem que ter um valor positivo também para poder igualar. Então, por que entra o negativo aqui? Porque a derivada, né, o du por dr, vai ser um valor também negativo, já que a velocidade diminui com o aumento do raio. A velocidade é máxima no centro do tubo, vai diminuindo até zero, até chegar na parede. Então, apenas uma correção matemática. A gente consegue, então, agora trabalhar utilizando a tensão que veio do balanço de força e a definição do fluido. Estou igualando as duas. Tem essa relação. Menos μ, viscosidade gradiente de U em R, igual a R sobre 2, gradiente de pressão. Daí, só passando a viscosidade e o sinal para o lado direito, essa equação aqui, que é o du sobre dr, se ela for integrada, ela vai fornecer um perfil de velocidade, ou seja, como U varia com a posição radial. Então, integrando essa equação, o primeiro passo é passar o dr para o lado direito. Então fica integral de du igual menos todo esse termo aqui, dr. Notem aqui que 1 sobre 2 vezes a viscosidade ΔPL sobre L vai ser tudo constante no raio. Então sai para fora da integração. Daí, como fica, né? Integral de du dá próprio U, aqui integral cancela com D. E aqui fica toda constante, integral de R dr. Integral de R dr, R ao quadrado sobre 2, como uma integral indefinida, surge uma constante C na integração. E essa constante C tem que ser obtida a partir de uma condição de contorno que é fisicamente válida. Então, só fazendo um último rearranjo, como aqui deu R quadrado sobre 2, depois juntar esses dois aqui, né? Então fica menos 1 quarto, aqui viscosidade dividindo, ΔPL sobre L, posição radial ao quadrado, mais C. Então, qual a condição de contorno que a gente consegue utilizar para chegar no C?
Então essa aqui é a equação que a gente vai guardar para determinar o C e depois substituir aqui de volta para, enfim, chegar numa expressão para a velocidade. O escoamento é viscoso, a gente sabe que tem não deslizamento na parede. Então a camada do fluido que está adjacente à parede, ela vai aderir, e como o tubo está estático, né, o tubo está parado e o fluido está passando, a velocidade vai ser zero. Então, na posição R igual ao R1, que é o raio do tubo, velocidade nula. Então, se a gente aplicar a condição de contorno nessa equação que a gente obteve, então fica a velocidade vale zero e o R vale R1. Daí, consigo achar C. Passo tudo isso aqui para o lado esquerdo, só altero o sinal, né? Então a constante C vale 1/4 aqui dividido pela viscosidade, ΔPL sobre L, R ao quadrado. Nota que aqui todos os valores são constantes, né? Para ter sentido aqui da constante matemática. Então, determinada constante, a gente volta para a equação 1, equação do perfil, substituindo C, a gente acabou de encontrar. Então tudo isso aqui vai somando aqui. Analisando aqui, todo esse termo aqui, né, ele é comum aos dois, o r quadrado positivo e o r, né, posição radial, negativo. A gente consegue rearranjar a equação, então, escrevendo o termo 1 sobre 4 viscosidade, ΔPL sobre L, fica r ao quadrado menos posição radial ao quadrado. E essa aqui é a forma final do perfil. Então, o perfil de velocidade numa tubulação, dependente da posição radial ao quadrado, por isso que forma aquele perfil parabólico. Então aqui só os comentários finais, né? Lembrando que nossa ΔPL é pressão 1 menos pressão 2. Aqui, como o R é sempre menor ou no máximo igual, né, ao R1, esse termo aqui vai ser sempre positivo. Pela definição da ΔPL também sempre positivo, então a velocidade vai dar um valor positivo. E essa equação então é conhecida como solução de Hagen-Poiseuille para a velocidade axial do escoamento em tubos. Então aqui só ressaltando, né, a dependência na posição é ao quadrado, por isso que forma o perfil parabólico, a influência simétrica da parede da tubulação no escoamento. Então a partir da equação do perfil de velocidade, a gente pode deduzir outras equações. Por exemplo, determinação da vazão, velocidade média e máxima, e também o fator de atrito, que é importante para os projetos de sistema de tubulação. Então, começando com a vazão volumétrica. Definição da vazão volumétrica. Integrar nosso perfil de controle do vetor velocidade vezes o vetor unitário, dA. Sabe que para um tubo de seção transversal circular, a área é πr ao quadrado. De onde vem isso? Aqui a gente precisa de um dA e não da área pronta, né? Seria a integração da área. Então a área é obtida a partir da integração dupla. Então a integração, né, na superfície de controle de dA é igual a integração dupla de 0 a 2π dθ, 0 a r, r dr. Só relembrando aqui então, né, é como se a gente estivesse varrendo toda a área da seção circular. Como o nosso perfil depende de r, a gente pode integrar, deixar essa parte aqui do dθ já pronta, né? Então dA, a integral de dA fica 2π, que é a integral, né, de 0 a 2π dθ, 0 a r, 0 r1, metade do diâmetro, r dr. Então a gente deixa aqui em função o dA em função do r, já que a velocidade também depende do raio. Daí a gente, se vocês analisarem aqui, a gente nota que o produto vetorial, né, velocidade pelo vetor unitário é o próprio perfil de velocidade que a gente achou, que já vem do balanço de força, e o U é componente axial. Então a vazão volumétrica vai ser obtida substituindo, né, o Vn por UR e o dA, 2π, integral de 0 até r de r dr. Ou seja, vazão volumétrica 2π,
constante sai para fora da integração, de 0 a R, o perfil de velocidade, RdR. Nosso perfil aqui, relembrando, né? A gente obteve, tem essa forma. Então, o que vai ser constante e o que não vai ser constante no raio? Importante na hora de fazer a integração, para facilitar, né? 4μ, desculpa, é constante, ΔPL sobre L é constante, por isso que o aumento já está desenvolvido. O R ao quadrado também é constante, e o R que vai ter que ser integrado lá. Então, substituindo o perfil de velocidade, na expressão da vazão, a gente tem 2π, 0R, toda expressão, RdR. Como eu falei, né, tudo isso aqui é constante em R. Posso passar para o lado de fora da integração. Então, todos os termos aqui constantes, dá para simplificar aqui, né? Então, integral de 0 a R, de R ao quadrado, R ao quadrado menos R ao quadrado, RdR. Fazendo uma distributiva, a gente vai ter que integrar, então, esse termo aqui. R ao quadrado R menos R ao cubo. Então, vamos focar só na integração, já que esse lado aqui todo vai ser constante. Só ressaltando aqui, né, que foi simplificado, né, o 2 com 4, sobra um 2 aqui, então fica π, 2μ aqui na frente. Então, olhando só para a integração, como que fica essa integral? Primeiro termo, R ao quadrado é constante, isso aqui é o R, integra ele, né, fica R ao quadrado sobre 2, como é definida, de 0 a R, menos R3, a integração dele dá R a quarta sobre 4, de R, de 0 a R. Substituindo, então, os limites, fica com R ao quadrado vezes R ao quadrado sobre 2, menos R a quarta sobre 4. Fazendo uma matemática aí, R a quarta sobre 4. É o resultado da integração. A gente voltar, então, na equação da vazão volumétrica. Toda integral dá R a quarta sobre 4. Substituindo, fazendo o último agrupamento aqui, né? 2 vezes 4, vai aparecer um 8. Vai ficar πr a quarta dessa forma aqui. πr a quarta, 8 vezes a viscosidade e o gradiente de pressão. Se quiser escrever a equação em relação ao diâmetro, é só substituir, né, o R. O R é definido como metade do diâmetro, como que apareceu R a quarta, então fica diâmetro a quarta dividido por 16. Daí 16 vezes 8, tá? 128. Então, as duas equações são equivalentes. E a equação de vazão volumétrica de Hagen-Poiseuille. Lembrando, tubo horizontal, regime laminar permanente desenvolvido. Daí, outra propriedade que dá para ser obtida a partir disso seria velocidade máxima, onde que ela acontece em um tubo, né? Velocidade máxima é uma velocidade local. Então ela tem a posição certa, seria na posição mais longe da parede. Por um tubo, no centro do tubo, que seria o raio igual a zero. Posição radial igual a zero. Então se a gente partir, né, da equação de Hagen-Poiseuille, substituir o R igual a zero, o R. Então, o U vai ser o máximo quando o R vale zero. Então, o máximo fica o de zero, que é todo esse termo aqui constante, se mantém. O R ao quadrado fica, e aqui o R vale zero. Então, a velocidade máxima vai ser 1 sobre 4μ, ΔPL sobre L, R ao quadrado. Mesma forma, se quiser reescrever isso em função do diâmetro, substitua, né, o R ao quadrado pelo diâmetro. Como R vale D sobre 2, o R ao quadrado é D ao quadrado sobre 4. Portanto, a velocidade máxima vai ser diâmetro ao quadrado, dividido por 16 vezes a viscosidade, e o gradiente de pressão. Daí outro parâmetro importante, até para comparação com escoamento turbulento, seria, ou também para determinar a vazão volumétrica direto, né? Já sabendo, por exemplo, a velocidade média, seria a obtenção, né, dessa velocidade média a partir então do perfil.
Então lembrando que vazão volumétrica é velocidade média vezes a área. Então a velocidade média vai ser simplesmente, né, a vazão volumétrica pela área do escoamento. A gente obteve lá a vazão volumétrica como π diâmetro a quarta, dividido por 128 vezes a viscosidade, multiplicado pelo gradiente de pressão, que é a expressão por unidade de comprimento. Sabe que a área da seção transversal, em função do diâmetro, né, πb ao quadrado sobre 4. Então, substituindo na definição, a gente pode simplificar. πd a quarta simplifica com πd ao quadrado, sobra 1d ao quadrado. E aqui o 128 a gente simplifica com o 4, que dá, né, velocidade média. O escoamento laminar vai ser diâmetro ao quadrado, 32 vezes a viscosidade, dividido por 32 vezes a viscosidade, e vezes o gradiente de pressão. Então, essa aqui é a velocidade média a partir da solução de Hagen-Poiseuille. Se a gente comparar então a velocidade média e máxima, a gente fizer uma razão entre as duas, a gente vai ver aqui o que acontece para escoamento laminar. Então aqui, velocidade média que a gente acabou de obter, e a máxima que a gente tinha obtido antes. Então razão, velocidade média e velocidade máxima, substituindo velocidade média, velocidade máxima, d ao quadrado, delta PL simplifica, viscosidade também, sobra, né? 32 aqui e 16, que seria, invertendo, né, 1 sobre 2, já que está dividindo. Ou seja, né, velocidade média vai ser velocidade máxima sobre 2, metade da velocidade máxima. Então o perfil de velocidade, né, parabólico, velocidade máxima no centro, e a velocidade média vai ser metade dessa máxima. Para que isso é importante? Por exemplo, se tiver um tubo de Pitot no centro da tubulação escoamento laminar, se você medir a velocidade no centro, você vai ter a máxima, consequentemente já consegue obter direto a média, e portanto poderia calcular a vazão volumétrica direto, sabendo a área do tubo, né, e essa velocidade média. Importante também para ressaltar aquele fator de correção que aparece na balança de energia mecânica, né? Já que a dedução é feita com base na velocidade média, só que para o escoamento laminar ela está bem para trás. Então, se você analisar uma seção, a energia cinética que está passando lá, ela não é exatamente, né, o V ao quadrado. Por isso que precisa do fator de correção. Para a gente avaliar a perda de carga, a gente precisa primeiro definir o fator de atrito. O fator de atrito é um parâmetro dimensional muito utilizado no projeto de sistemas de escoamento. Ele é útil tanto para regime laminar turbulento, principalmente turbulento que não tem solução analítica. Então a definição dele é a mesma para os dois tipos de regime, mas o modo de calcular é bem diferente. Para laminar, a gente tem a solução analítica a partir de Hagen-Poiseuille também. Então só definindo aqui, né, o fator de atrito, tem dois fatores de atrito, são equivalentes do ponto de vista físico, mas numericamente eles têm uma diferença. Então, o coeficiente de fator de atrito, ou fator de atrito de Fanning, que eu vou definir como F', ele é definido como a tensão máxima, devido ao atrito viscoso, que é a tensão na parede, pela pressão dinâmica do escoamento, que é aquele termo ρV ao quadrado sobre 2. Dependendo da referência do livro que for utilizar, ele dá o fator de Fanning ou o fator de Darcy. A gente vai usar o fator de Darcy, normalmente os livros de mecânica dos fluidos trabalham mais com F. A diferença é que o fator de atrito de Darcy ele é definido como 4 vezes o fator de Fanning, mas do ponto de vista físico ele quer dizer a mesma coisa. Então a gente vai trabalhar com o F', que é o fator de Darcy. Então tem dois tipos de perda de carga. A perda de carga contínua, que é devido ao atrito, e a perda de carga em acessórios, que a gente vai ver isso na 8ª aula. Então, focando aqui na perda de carga contínua, você tem a perda de carga definida em função do fator de atrito de Darcy, que vai ser o F', que a gente vai ver como determinar isso, L sobre D, que é a relação, né, razão, comprimento do tubo pelo diâmetro, e um termo de energia cinética, que é escrito na forma de carga, né? Essa relação aqui é válida para qualquer tipo de regime, o que vai mudar é o jeito de calcular o F em cada regime. Então aqui partindo
da solução de Hagen-Poiseuille para a velocidade média, a gente tem que, chegou na velocidade, vai ser diâmetro ao quadrado, dividido por 32 vezes a viscosidade e o gradiente de pressão. Se a gente reescrever deixando a queda de pressão por unidade de comprimento isolado, chega nisso, né? Passo 32.000 para o lado de cá, fica 32.000 velocidade média, dividido pelo diâmetro ao quadrado. Se a gente aplicar agora o balanço de energia mecânica num tubo horizontal, a gente vai conseguir relacionar, né, o HL, que é a perda de carga, de alguma forma com a equação que a gente obteve da solução de Hagen-Poiseuille. Então a bomba está antes do ponto 1 e o tubo tem comprimento L até o ponto 2. Então vamos analisar aqui o escoamento permanente compressível. Ponto 1, pressão vale P1, no ponto 2, pressão vale P2. Então a diferença de pressão entre os dois pontos que é a força motriz do escoamento. Velocidade 1 é igual a V2 e V2 é igual a V1, já que o escoamento é permanente, o fluido é compressível e a área do tubo é constante. E o Z1 é igual a Z2, já que o tubo é horizontal. Analisando as cargas, né? O HB é zero, já que a bomba está antes do volume de controle. Não tem turbina. E a queda de pressão é dada unicamente pela perda contínua, que é essa que a gente acabou de definir, né? Fator de atrito, L sobre D, e a carga cinética. Então, analisando o balanço de energia, o que a gente vai ter aqui, né? A gente cancela a velocidade, já que a velocidade é igual aos dois pontos, o ΔZ, porque o tubo é horizontal, o HB e o HT. Simplificando, ΔP sobre ρg igual a menos HL. Passando o ρg para o lado direito da equação. Ou seja, posso escrever, né, o ΔP, que é P2 menos P1, se eu inverter, o sinal negativo que desaparece. Ou seja, toda a queda de pressão do ponto 1 para o ponto 2 é devida à perda de carga por atrito viscoso. Se a gente substituir a definição do HL, que é F L sobre D vezes a carga cinética, tenho, né, que P1 menos P2, ρg, todo HL substituído em função do fator de atrito. Simplificando a gravidade, eu tenho, né, P1 menos P2 sobre L, passando o L dividindo, igual a ρ, fator de atrito, sobre D, velocidade ao quadrado sobre 2. Lembrando que P1 menos P2 é o nosso próprio ΔPL. Então posso reescrever dessa forma a queda de pressão por unidade de comprimento. Então, pelo balanço de energia mecânica, a gente chegou nessa expressão. Se eu igualar essa pressão com a expressão que a gente obteve por Hagen-Poiseuille também para queda de pressão por unidade de comprimento do tubo, que a gente vai conseguir chegar no fator de atrito por escoamento laminar em tubos de seção circular. Então aqui, o balanço de energia mecânica me fala, né, ρ vezes o fator de atrito, dividido por diâmetro vezes a energia cinética, é igual a 32 vezes a viscosidade vezes a velocidade média, dividido por diâmetro ao quadrado, que sai de Hagen-Poiseuille. Isolando o F, chega nisso aqui, né, 2 passos, fica 64. Velocidade é viscosidade, velocidade e diâmetro, dividido por ρ, d ao quadrado, velocidade ao quadrado. Daí é só manipulação matemática, simplificar os diâmetros e as velocidades. Para simplificar, eu chego nessa expressão. Essa expressão aqui, só escrevendo aqui para dar uma ênfase, a gente olhar para esse termo aqui, que é viscosidade dividido por ρVD, é o inverso do número de Reynolds. Lembrando que o Reynolds é, né, ρ, velocidade média e diâmetro, pela viscosidade dinâmica. Ou seja, o fator de atrito vai ser 64 sobre Reynolds. Então a gente conclui que para o regime laminar, o fator de atrito só depende do número de Reynolds e ele é obtido pela relação, né, 64 sobre Reynolds. Então esse é o fator de atrito de Darcy para o escoamento laminar em um tubo de seção circular. Daí o que vai acontecer se o tubo não tiver uma seção circular? Trabalha com o
conceito de diâmetro hidráulico, que é definido como 4 vezes a área da seção pelo perímetro molhado. A gente sempre considera que tem fluido ocupando todo o duto, ou seja, o perímetro molhado vai ser o perímetro da seção que a gente está avaliando. Para um tubo circular, o diâmetro hidráulico é o próprio D, o próprio diâmetro. Para um duto quadrado, o diâmetro hidráulico vai ser igual ao comprimento da aresta. Daí para o duto retangular, o diâmetro hidráulico vai dar um valor entre as componentes, né? Largura e altura. Tá? Aqui só voltando, né? Falando que o perímetro molhado ele vai ser igual à soma aqui dos lados. Quando, por exemplo, se o tubo não tivesse preenchido totalmente, não daria para trabalhar nessa abordagem que a gente está vendo aqui, e teria que trabalhar com escoamento de superfície livre. Normalmente os livros de mecânica dos fluidos trazem isso lá no final, mais um escopo de engenharia civil e ambiental. Mas a gente considera aqui, então, sempre totalmente preenchido. Como a área de seção é diferente, o fator de atrito vai ser diferente. Para alguns formatos aqui comuns, a gente tem um fator de atrito também, uma solução analítica, que vem dos balanços de força. Então, por exemplo, tubo retangular, razão AB igual a 4, vale 72,92 sobre Reynolds. Tubo elipsoidal, tubo de seção triangular. Então, por essa tabela aqui dá para obter algumas expressões de fator de atrito diretamente. Isso lembrando sempre o escoamento laminar. Então aqui o exercício para trabalhar esses conceitos. Então a gente tem aqui água escoando em regime permanente, uma velocidade média de 0,05 metros por segundo. Determinar a perda de carga por atrito para dois casos. Primeiro, tubo de diâmetro 1 mm, 3 metros de comprimento. B, duto de seção transversal de dimensões 1,5 por 0,5 mm e 3 metros de comprimento. Então as propriedades da água foram fornecidas. Água, condição ambiente. Então a gente precisa determinar HL. Então aqui só listando os dados. Água e velocidade média de 0,05 metros por segundo para os dois casos. Então a perda de carga de atrito é dada por fator de atrito, relação, né, comprimento-diâmetro, vezes a carga cinética, que é a velocidade ao quadrado sobre 2g. O F depende do regime de escoamento, que depende também das características do regime, da geometria, desculpa. Então, sempre que estiver trabalhando com fator de atrito, a primeira coisa a ser calculada é o número de Reynolds. Então, calculando aqui para o caso A. Reynolds é ρVd sobre μ. Então, propriedades do fluido, velocidade do escoamento e o diâmetro da tubulação. Substituindo, 998 vezes 0,05 metros por segundo. 1 vezes 10 a menos 3 é o diâmetro da tubulação em metro. E a viscosidade também, numericamente 1 vezes 10 a menos 3. Pascal segundo, tudo no SI, número dimensional, dá 49,9. Isso está bem abaixo de 2.300, então o regime é laminar. Para tubos de seção circular, regime laminar, fator de atrito é simplesmente 64 sobre Reynolds. Calculando então, 64 dividido por 49,9 dá 1,282. Então a perda de carga por atrito vai ser 1,282 vezes 3 metros dividido pelo diâmetro, que é 1 mm, 1 vezes 10 menos 3, vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Tudo no SI também, perda de carga vai dar em unidades de comprimento, que é metro. Então aqui dá 0,49 metros de perda de carga. Metro de quê? Do fluido que está escoando. Seria equivalente a falar metros de água. Caso B. Duto é retangular. Com as dimensões fornecidas. Aqui já convertido para metros, né? 1,5 mm, 1,5 vezes a menos 3. E 0,5 vezes 10 a menos 3. Então, se o duto é retangular, se ele é não circular, né? Diâmetro hidráulico tem que ser utilizado. Então, 4 vezes a área, dividido pelo perímetro. Retangular fica, né? 4 vezes A vezes B, que é a área, dividido pelo perímetro, que é 2 vezes a soma dos lados, A mais B. Substituindo os valores, eu tenho que o diâmetro hidráulico é 0,00075 metros, ou 0,75 milímetros. Notem aqui que o diâmetro hidráulico é um valor intermediário entre
A e B. Então, calculando o Reynolds pode ser escrito da mesma forma, a única alteração é que o D vira diâmetro hidráulico. Substituindo então o diâmetro hidráulico encontrado, o número de Reynolds para esse caso é 37,43, que também está bem abaixo de 2.300, regime laminar. Daí, quando o duto é retangular, a gente tem que olhar na tabela, ver qual que é o fator de atrito. Aqui a razão, né, AB dá 3, que é 1,5 dividido por 0,5. Então, para o regime laminar, com essa razão, AB igual a 3, do slide 163, você tem que o fator de atrito é 68,36, dividido por Reynolds. Então, só relembrando o slide 163 é esse daqui. Duto retangular, A e B, razão AB 3. Então, é 68,36 o fator de atrito dividido por Reynolds. Substituindo o valor do Reynolds, vou ter que o fator de atrito é 1,82,6. Então, o fator de atrito é um pouco maior porque a área do tubo aqui acaba sendo maior, né? Tem mais área para ter atrito, para a tensão desse elemento atuar. Então aqui, definição da perda de carga fica igual, só altera também o diâmetro, que passa a ser um diâmetro hidráulico. Daí, substituindo os valores encontrados, o fator de atrito agora é 1,826, diâmetro hidráulico 0,75. Comprimento, velocidade continua igual. Então a perda de carga dá 0,93 metros. Então dá mais alta porque o diâmetro hidráulico ele é menor, né? 0,75 em comparação com 1 milímetro do tubo de seção circular. E o fator de atrito é maior pela geometria do tubo também fornecer uma área molhada maior. Novamente só relembrando, então sempre que perda de carga, dado em metros do fluido que está escoando, então metros de água. Então nessa aula a gente desenvolveu o balanço de força para escoamento em tubos, chegou na solução de Hagen-Poiseuille para a velocidade e para as propriedades derivadas. A gente acabou então determinando o fator de atrito para regime laminar. Na próxima aula a gente entra com o escoamento turbulento e demonstra então qual é a diferença, né, para a determinação então do fator de atrito nos dois regimes, para daí, na última aula de mecânica dos fluidos, finalizar todo o projeto completo do sistema de tubulação. Então até a próxima aula.